Olá, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nessa oportunidade, nós vamos falar sobre recordação da existência corpórea. Esse é o tema. São perguntas do segundo livro, né, do capítulo 6, Vida Espírita, as questões 304 a 318. São muitas perguntas, né? Então, nós vamos condensar algumas e falar e destrinchar, talvez ler, né, de uma forma um pouco mais pausada algumas outras, ok? Bom, então, vamos lá. A primeira pergunta, né, objeto então do nosso estudo de hoje, é a 304. Kardec então pergunta aos espíritos: lembra-se o espírito da sua existência corporal? Então, vamos pensar a situação, né? Após o desencarne, será que o espírito lembra, consegue lembrar de tudo que aconteceu, né, na sua existência? Os espíritos respondem: lembra-se. Isto é, tendo vivido muitas vezes na terra, recorda-se do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri penalizado de si mesmo. E aí, então, ele está falando que ele se lembra, né, considerando inclusive que viveu muitas vezes na Terra, recorda-se do que foi como homem, e que em algumas vezes os espíritos olham, né, para essa existência anterior com um certo pesar, né, penalizado de si mesmo. E aí tem até um comentário seguinte que diz: tal qual o homem que chegou à madureza e que ri das suas loucuras de moço ou das suas puerilidades na meninice. É muito importante a gente fazer um parêntese aqui nesse estudo, e talvez, certamente, nós vamos retomar essa ideia mais à frente, lá na pergunta 317, que todas essas considerações, elas vão ter um nível de variação, né? As respostas, na grande maioria das vezes, não representam regras absolutas, né? Elas têm como parâmetro a característica de cada espírito, o grau evolutivo de cada um. Então, há pouco tempo, né, nós estudamos nessa oportunidade questões relacionadas ao desprendimento do espírito, né, como que ele se vê, ou quem ele encontra, como ele se sente após o desencarne. E aí, aqui, né, foi dentro desse mesmo capítulo, né, algumas semanas, e então a gente continua raciocinando sobre essas questões relacionadas à vida espírita, para lembrar também que essas percepções todas vão variar conforme o grau de evolução do espírito. Então, quando fala, eles se riem do que foi, né, como alguém que lembra da meninice, viu quanto certas coisas são pueris e tal. Isso é relativo, né? A gente sabe que alguns espíritos se encontram no mundo espiritual em sofrimento, nem sempre cientes da sua condição de desencarnado, às vezes ainda às voltas com questões, paixões, vícios que deixaram na vida anterior, né? Na verdade, deixaram não, né? Que experimentaram e seguem com eles, né? Na vida após a morte do corpo. Então, é possível, então, lembrar das existências, mas nem sempre, dependendo do grau de elevação do espírito, ele vai olhar para trás e rir penalizado, né? Às vezes ele vai lamentar mesmo e tal, mas, né, quantos ainda estão ligados às mágoas, né, aos sentimentos de vingança? Então, isso vai variando ao longo dessa trajetória evolutiva. Bom, pergunta 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? Então, de um golpe de vista, rapidamente, tal, ele tem essa plena ciência de tudo que aconteceu,
logo depois, né, que o espírito desencarna, e aí os espíritos respondem o seguinte: não. Essa lembrança, então, vem pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa à medida que nela fixa ele a sua atenção. Então, aos poucos, né, vão vindo as recordações. E a gente consegue entender isso muito bem, porque é, nós observamos na própria Revista Espírita, né, quando fala sobre essa confusão que acontece depois da morte do corpo, né, o tempo que o espírito leva para se despertar, para entender, né, que está muitas vezes desencarnado. Para alguns é mais rápido, para outros é mais algo mais demorado. Alguns espíritos comparecem às próprias reuniões mediúnicas um pouco ainda perdidos, né, sem entender de fato o que aconteceu, sem lembrar, por exemplo, do próprio desencarne, né, e aí se vem ainda dos mesmos locais, né, seja, por exemplo, no hospital, e relatam as questões que aconteceram com a equipe médica, por exemplo, e que naquele momento tentam ainda o contato com o enfermeiro, com o médico e tal, ninguém retorna. Então, assim, lembrar de tudo que aconteceu, como aconteceu, nem sempre é possível, né? Ainda mais dessa forma tão completa e rápida. Então, ele fala, gradualmente, né? À medida em que fixa sua atenção, tenta lembrar, essas imagens vão vir. Pergunta 306. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida? Apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Então, ele olha para trás e vê todo aquele filme pormenorizado? Essa é a pergunta. E os espíritos respondem: lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Então, vamos até o final, né? Bem compreendes, portanto, vou separado, né, aqui na edição, mas uma palavra só, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Então, tem situações que da nossa vida hoje a gente já não lembra, né? Que são coisas que ficaram para trás, às vezes foram muito marcantes para algumas pessoas que convivem conosco. As pessoas falam, não, mas como você não se lembra daquele dia, daquela situação? Então, ele fala que alguns espíritos, né, destacam uma coisa importante. O espírito vai lembrar com pormenores e tudo daquilo que foi realmente importante e que teve alguma consequência para o estado em que ele se encontra naquele momento. Nesse momento, o espírito se encontra ainda às voltas com as sequelas, né, das dores deixadas por uma doença de longo curso. Aí ele se lembra que estava doente, que doença era essa, fez tratamento, por exemplo, né? O espírito é, se suicidou. Ele se lembra de questões relativas, até porque isso ainda é importante naquele momento, porque ele ainda sente as consequências daquele ato, né? Então, mas outras situações mais simples ou cotidianas, ou sem maior repercussão para a sua vida, ficam, né, em arquivos lá com, né, de só menos importância. Mas Kardec continua perguntando, tudo bem, ele não lembra normalmente, mas se ele quisesse, ele poderia lembrar desses pormenores, dessas circunstâncias? E aí os espíritos respondem: pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Ele pode lembrar sobre fatos, pode lembrar do pensamento que ele teve num determinado momento, ou porque que, né, enfim, pensava uma determinada coisa e a partir desse pensamento, desse entendimento, tomou alguma atitude. Não. Mas eles continuam, não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. Então, se isso for útil, né, se isso estiver explicando alguma coisa dessa situação em que ele se encontra nesse momento, vai lembrar. Mas se não, né, são coisas que é, não têm tanta utilidade. Bom, pergunta 307.
Como é que ao espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Então, como que é esse retorno, como que a vida passada se desenha na sua memória? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? É uma pergunta parecida com uma pergunta anterior, né, mas buscando um pouco mais de detalhe. Bom, e os espíritos respondem de uma forma e de outra, né? De uma e outra forma. Então, tanto assim com essa questão do esforço, como esse quadro. São-lhes como que presentes todos os atos de que tenha interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente, ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Eu fiz um recortezinho aqui, né? Por isso que tem esses parênteses com as reticências. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para a sua melhoria. Então, Kardec está insistindo nessa questão, né? O que que ele recorda, como que isso acontece. E aí os espíritos vão aprofundando, né, trazendo alguns outros elementos. Então, isso pode ser algo, né, obtido através do esforço, pode ser uma coisa que vai vindo na memória aos poucos, é, mas sempre tem, né, amarrando assim essa questão, a coisa da utilidade, né? Então, aquilo que ele tem interesse de lembrar, né? Aquilo que os fatos principais, né? Que acabam contribuindo de alguma forma para a sua melhoria. E uma coisa muito importante, né? Resgatando o que a gente falou lá no início e que a gente ainda vai retomar mais lá para o finalzinho, que é a questão da evolução, né? Então, aqui ele fala: quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais, e daí a importância de ficar lembrando detalhe, detalhe, né? Hoje em dia, muitas vezes, algumas pessoas falam, ai, mas eu me lembro daquele dia, daquela hora que fulano me fez isso e aquilo, ele estava com tal roupa, era tal situação, porque a gente ainda fica muito apegado, né, a algumas situações, enfim, do cotidiano. Mas quanto mais desmaterializado, né, as nossas prioridades vão mudando aí ao longo do tempo, né? E a gente vai, talvez, dando mais espaço na nossa vida, os nossos sentimentos, sendo mais mobilizados por outras questões, né? Mas é que ele fala, tudo aquilo que for realmente importante, tudo aquilo que estiver de alguma forma contribuindo para a sua melhoria, é algo que vai ficar mais vivo, né, na sua memória. E aí, na pergunta 308, eu trouxe aqui só um recorte rápido, né? Porque ele fala sobre se o espírito, inclusive, relembra, né? Lembra das existências anteriores, né? As que precederam aquela que ele acabou de deixar. E aí os espíritos falam que a resposta inicial, na primeira frase, é assim: todo o seu passado se desenrola diante dele como as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Mas, novamente, depende do estado do espírito, né? E do quanto aquilo é importante, quanta influência aquilo tem na sua vida presente ou né, na necessidade de compreender ou vivenciar uma determinada situação de hoje, porque a gente sabe também que muitas situações da vida presente, né, ou dessa existência em que nós estamos aqui nesse momento vivendo situações, estão ancoradas no passado. As nossas relações, né, a constituição da nossa família, algumas possibilidades que nós temos nessa existência, algumas impossibilidades e muitas situações que hoje nos parecem muito adversas, coisas que não têm explicação, sofrimentos, situações difíceis que nós passamos estão ancorados no nosso passado, né? Então, ter total ciência de todas as coisas, assim como esse filme que se desenrola, depende também da nossa maturidade, né? Para saber que certas situações que nós vivemos hoje foram construídas no passado a partir das nossas escolhas. Então,
Esse filme se desenrola para nós à medida que nós temos maturidade suficiente para compreendê-lo, para olhar para as nossas possibilidades daquele momento, para fazer as avaliações, as análises dos ganhos, né, que tivemos ao longo do caminho, para explicar determinadas relações, né? Quantas vezes as perseguições, por exemplo, ou, né, esse desejo de vingança por alguma coisa que aconteceu, por exemplo, né, nessa existência, não tem a ver com os nossos, com questões do passado, né? Então, se hoje muitas vezes nós somos vítimas, no passado fomos os algozes, né? E a gente ainda nesse círculo de sentimentos de ordem inferior não conseguimos muitas vezes sublimar. E por isso as situações vão se desenrolando, se desencadeando em encarnações sucessivas em que temos a oportunidade de estar novamente diante dessas figuras, né? Quantas das nossas relações familiares não são permeadas por aqueles espíritos com os quais nós precisamos nos reequilibrar, né? Então, ter ciência de todas essas questões, assim, né, num golpe de vista, pode nem ser muito interessante. Deixa, né, que as coisas aconteçam aos poucos, deixa vir naturalmente. Bom, e aí, seguindo um pouquinho mais nessas questões, né, Kardec então pergunta: como considera o espírito o corpo de que vem a se separar, né? Então, o corpo que aquele espírito está deixando, como que ele considera esse corpo? Como veste imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. E aí aí Kardec ainda continua perguntando: que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Quase sempre se conserva indiferente a isso, como a uma coisa que em nada o interessa. Então, voltamos ao ponto. Parêntese, né? Depende. Depende do quanto estamos ligados ou não a esse corpo. Então, do quanto compreendemos o processo de desencarnação. Muitas vezes o espírito está doente, né? Vem de uma doença de longo curso, cansado de todas as intervenções, às vezes, né, que são feitas para a manutenção da vida no corpo e já está realmente cansado daquela vivência. E aí sim, considera o corpo, tendo, inclusive, muitas vezes, né, a compreensão da imortalidade da alma, considera o corpo como uma veste emprestada. Então, depois de já ter vivido, né, algum tempo, de ter atravessado algumas adversidades, é mais comum ouvirmos, né, que o espírito compreende o corpo como essa veste, né, da qual ele pode se livrar em algum momento e se sentir feliz de estar livre dela. Mas isso nem sempre é a vivência da maioria das pessoas, né? Muitas pessoas, inclusive por não considerarem a imortalidade da alma, ou ainda por considerarem a imortalidade da alma, saberem da imortalidade da alma, mas temerem muitas vezes o que vem depois, se apegam bastante ao corpo, né? Ou por terem também o apego por familiares, pelos bens materiais, pelo próprio corpo, né? Quantas pessoas não desencarnam em razão de procedimentos estéticos feitos de forma inadequada, né, pelo mau uso de medicamentos, com objetivos também, com finalidades muitas vezes estéticas, né, que vão desgastando por procedimentos, por comportamentos abusivos em relação ao corpo, né, doenças que são provocadas pelo uso do corpo, pela busca de prazeres, né? E aí o corpo não é visto então dessa forma, como algo que o embaraçava, é visto como algo que proporcionava tanto prazer, né? Ou algo tão importante ao ponto de se submeter a tanta dor, que não vai se considerar o corpo assim de uma forma tão desprezível,
E, por outro lado, se continuar ligado a esse corpo, mesmo depois da morte física, né, o espírito não vai estar indiferente ao que acontece a esse corpo, inclusive ao processo de decomposição. Então, não é incomum que os espíritos relatem que estão presos, por exemplo, dentro do caixão, se sentem, né? Presos dentro do caixão, que vem o corpo em decomposição, que vem os bichos corroendo, porque estão, sim, ainda bastante ligados ao corpo. E são coisas para as quais, né? Essas são questões para as quais nós devemos nos preparar no dia de hoje, né? Desde já. Bom, e a pergunta 310 eu até pulei aqui, porque é uma pergunta também muito relacionada a esse tema anterior, sobre a decomposição, perguntando se o espírito reconhece seus ossos e tal. Então, são questões assim que é o que ele estava falando, né? Imagina, um espírito, dependendo, né, do seu estágio evolutivo, ele vai ficar procurando saber aonde estão os ossos, né? Bom, e na sequência vem assim: a veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? Então, nós conhecemos histórias, né, de pessoas que mantêm as coisas daqueles que já desencarnaram, que mantêm o quarto exatamente como era, que mantêm as coisas nos locais, ou que gera algum tipo de torna, né, os objetos como é, objetos, torna os objetos coisas apreciáveis, né? Um museu com todas as coisas que pertenceram a uma determinada personalidade. E aí está perguntando, então isso dá prazer ao espírito, né? Atrai a sua atenção? E aí os espíritos respondem: é sempre grato ao espírito que se lembre, é sempre grato ao espírito, então o espírito fica grato, né, para ele algo bom que se lembrem dele. E os objetos que lhe pertenceram trazem na memória dos que ele no mundo deixou. Então, os objetos da pessoa acabam fazendo com que a pessoa seja lembrada. Mas o que o atrai é o pensamento dessas pessoas e não aqueles objetos. E aí a gente pode pensar, né? Melhor do que talvez guardar um determinado objeto de alguém, para aquele alguém, na intenção dele, seja orar pela pessoa, né? Nos ligarmos à pessoa pelo nosso pensamento, já que somos todos espíritos, né? Do que nos apegarmos a coisas materiais, né, que pertenceram àquele espírito. Muitas vezes, quando isso acontece, esse culto, né, às coisas, acaba tendo um certo peso, né, um peso de saudade, de lamentação, né? Então, assim, tudo também varia do tipo da intenção, né, daquela guarda, o objetivo de se guardar aqueles objetos, do que vai ser feito com aquilo. Mas o que os espíritos respondem ali é que talvez a melhor forma de se ligar e de proporcionar prazer, bem-estar a alguém que pelo quem, né, nós temos algum tipo de afeição, é através do bom pensamento, né? E aí nós podemos pensar, então, na importância da oração por aqueles que já desencarnaram. Bom, e aí, pergunta 312. E a lembrança dos sofrimentos por que passaram na última existência corporal? Os espíritos a conservam? Então, os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos, das dificuldades, das situações que eles vivenciaram, né, na vida terrena? E aí eles respondem: frequentemente assim acontece, e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. Então, os espíritos responderam o seguinte: sim, os espíritos se lembram, recordam, né, dos sofrimentos da última existência, e lembrando daquilo que passaram lá, eles dão mais valor, né, digamos assim, à felicidade que podem gozar naquele momento. Então, paramos novamente para pensar, né? Então, eles estão falando de alguém que sofreu na vida física e
o qual, né, esse espírito, esse sofrimento foi benéfico no sentido de fazê-lo progredir, evoluir, se encontrando então, ao recordar, numa situação melhor no mundo espiritual. E poder fazer a comparação do tipo, não, então todo aquele sofrimento, todas aquelas dificuldades que eu tive valeram a pena, já que a verdadeira vida é a vida espiritual e aqui eu estou em situação melhor. Então, esse é um cenário. Mas, novamente, nem sempre esse é o cenário de todos os espíritos, né? Quando nós vemos livros lá como Recordações, Memórias de um Suicida, as memórias dos sofrimentos acabam sendo relativizadas em alguma medida, porque os atos posteriores, né? Então, o espírito, né, enquanto encarnado, foi à falência. Não suportando aquilo, ele se suicida. E aí ele passa por todas aquelas dificuldades, né, no Vale dos Suicidas. E depois, ao se recordar de tudo aquilo, quando ele tem a oportunidade de ver quais foram as consequências dos seus atos, aí ele entra, inclusive, num sofrimento ainda maior. E depois começa a tentar reverter a situação e fazer algo em prol, por exemplo, da família. Então, é possível lembrar do sofrimento, mas como o espírito irá se sentir vai depender muito da forma pela qual esse sofrimento foi vivenciado, encarado e tudo mais. Uma dica que eu deixo aqui é, obviamente, a leitura do livro, todos os seus detalhes, mas também lembrando que os livros agora podem ser ouvidos, né? Então, o Spotify, por exemplo, essa figurinha que eu tirei do Spotify tem, por exemplo, Memórias do Suicida, em como audiolivro, né? Como muitos outros livros espíritas. Bom, a pergunta 313, na pergunta 313, o Kardec fala assim, bom, mas será então, por exemplo, que os espíritos podem olhar para a vida na Terra e pensar assim, ah, eu era muito mais feliz lá do que eu estou aqui agora no mundo dos espíritos. Os espíritos falam, poxa, se ele acha que lá ele era mais feliz do que aqui, provavelmente é um espírito muito materializado, né? Que então está se lamentando pela falta de algumas vivências que já não pode ter no mundo espiritual. E muitas vezes isso deve acontecer de modo que o espírito volte, né? Busque estar, né, na convivência dos encarnados, influenciando, inclusive alguns atos, né, algumas práticas, os vícios e tudo mais, né? Então, a pensar, né, que a felicidade terrena pode ser maior do que a felicidade no mundo espiritual, fala muito sobre a evolução do espírito. 314. Aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-lo deixado por acabar. Então, assim, ai, eu comecei esse trabalho e agora como é que vai ser? Porque eu desencarnei antes de finalizar. Então, os espíritos respondem: não, porque vê que outros estão destinados a concluí-lo. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos ou outros encarnados para que os ultimem, né? Para que terminem realmente aquele trabalho. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Então, se essa produção era uma produção de caráter edificante, algo que faria bem para a humanidade, os espíritos continuam, então, trabalhando nesse sentido e influenciando outros também nessa mesma seara. Na pergunta 315 e 316, ele fala algo parecido, né, sobre o progresso da arte, sobre o progresso da ciência, se os espíritos se preocupam com isso e tal, em que medida se preocupam. Então, é essa mesma lógica, né? Querem ver as coisas progredirem, influenciam aqueles que podem ajudar no progresso, mas também os espíritos fazem uma certa consideração. Às vezes, o que era tão importante aqui, né, enquanto encarnado, depois que os espíritos desencarnam, já não tem tanta importância assim, né? Às vezes são questões mais relacionadas, são questões que têm relação com esse cunho,
né, esse objetivo, ele fala que seu objetivo era o bem da humanidade, às vezes não era, né? Às vezes eram coisas relacionadas à própria vaidade, né? Enfim, de objetivos, de cunho, de fundo menos nobre. E aí isso já perde, de repente, a importância, né? Como algumas questões que são de ordem muito material. Bom, e esse aqui eu não ocultei, então já está a resposta. Após a morte, conservam os espíritos o amor da pátria? E aí essa é outra questão, né? E aí, tanto que eles respondem, o princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria, para eles, está onde se acha o maior número de pessoas que lhes são simpáticos. E aí é nessa questão, e tem todo um desdobramento sobre essa questão da condição dos espíritos. Então, ele fala ali, né? Só coloquei o iniciozinho, vale a leitura de todo o resto. As condições dos espíritos e as maneiras por que vêm as coisas variam ao infinito, de conformidade com o grau de desenvolvimento moral e intelectual que se acha. Então, os espíritos estão muito preocupados com as coisas da pátria, com as questões, né, do seu próprio povo, ou as suas questões materiais, as questões que iriam lhe dar visibilidade no mundo do trabalho, são espíritos que estão mais materializados, né? E que, ou esses interesses vão mudar, né? A partir do momento que essa percepção da vida e de outros valores se ampliam, né? Então, isso é variável. Bom, as ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? E aí, os espíritos então respondem o seguinte: muito. Sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. Então, as ideias dos espíritos se modificam muito quando eles estão já na erraticidade. Às vezes, aquilo que era tão importante antes já passa a não ser tão importante é, depois, né, que o espírito desencarna. Eu acho que eu não botei a última pergunta aqui, mas vamos lá. Desde que o espírito já viveu a vida espírita antes da sua encarnação, de onde vem o seu espanto ao retornar no mundo dos espíritos? Se a gente já desencarnou várias e várias vezes, por que que a gente se espanta, né? Qual é a dificuldade de retornar ao mundo espiritual? Então, os espíritos respondem: esse é apenas um efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar. Mais tarde, ele reconhece perfeitamente o seu estado, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que se desfaz a impressão da vida terrestre, né? Então, a perturbação é uma perturbação inicial, né? Aos poucos, o espírito vai se assentando, vai revendo, né, algumas coisas, se dá conta do estado, do novo estado em que se encontra, e as coisas vão, né, vão entrando no lugar, né? E aí as novas programações, adaptação à vida espiritual, né, o balanço do que foi aprendido, do que foi vivido, do que precisa ser retomado. E aí, de novo, né, a nossa lembrança de sempre, nosso futuro espiritual, né, o nosso futuro em todos os aspectos, né, seja da vida espírita, seja das nossas reencarnações, nós estamos construindo hoje. Que o façamos com muita responsabilidade, né, já que todo esse conhecimento está à nossa disposição. Obrigada pela atenção. Até o próximo estudo.